Esse vídeo é uma pequena introdução ao tema da automação de subestações e de alguns termos que costumeiramente aparecem no tema de automação de subestações, tá? Quando a gente fala de automação de subestação, na verdade é um termo que abrange qualquer sistema ou equipamentos, né, que possibilitem o monitoramento, o controle e a coordenação dos equipamentos de uma subestação, tá? Disjuntores, seccionadores, transformadores. Quando a gente fala de subestação, a gente se refere aqui à subestação de alta tensão, né, de concessionárias, subestações de distribuição, até subestações de entrada de grandes indústrias, ou uma subestação que faça parte, né, de uma usina hidrelétrica, de uma usina fotovoltaica, ou de uma usina eólica, por exemplo. Ok? Então, um termo genérico aí. Normalmente, vamos dizer assim, a automação, né, de subestações, ela é estruturada em 3 níveis, né, para se entender e para se projetar. Essa é a prática normal. Então, normalmente é estruturada em 3 níveis, tá? O nível de processo, o nível de BEI e o nível de estação. O nível de processo é o nível onde estão os equipamentos, disjuntores, seccionadores, transformadores, onde nós descontamos os TCs, os TPs. Então, é o equipamento do pátio da subestação, tá? O nível de BEI é o nível onde tem toda a parte de controle e proteção, onde estão os relés de proteção de alguns controladores, reguladores de TAP, né, reguladores de tensão. Eles vão estar nesse nível conhecido como nível de BEI. Tá? E o nível de estação. Nesse nível é onde você vai encontrar os computadores de gerenciamento. É dali que os operadores da estação, da subestação, vão poder fazer operações, ligar e desligar disjuntores, né? Verificar status dos disjuntores, se estão ligados ou desligados, telas de sinótico, né? Vão poder pedir relatórios, né, de operação da subestação. E é nesse nível também que a gente vai ter os gateways. Gateways são todos os equipamentos que são usados para uma comunicação da estação, da subestação, com algum outro centro de controle, tá? Aqui nos gateways, eles são responsáveis por envelopar dados, né, de status, de tensão, valores de corrente, de potência, em protocolo de comunicação e comunicar isso para um outro centro de controle, um centro remoto de controle. Okay? Então aqui nós temos uma figura que ilustra bem os 3 níveis. O nível de processo, como eu falei, onde você tem todos os equipamentos de pátio, tá? As disjuntores, seccionadores, transformadores. O nível de BEI, onde aqui você tem normalmente uma sala de relés, uma sala de alguns controladores, tá? E um nível de estação, onde você vai ter os operadores. Tá? Os operadores, então, utilizam de computadores, onde existem os softwares, que a gente fala softwares de supervisão e controle. Dali ele pode operar localmente a subestação. E uns centros de controle, onde os gateways, né, enviam dados para que possam ser monitorados de um outro centro de controle à subestação. Tá? Eles também podem, então, enviar comandos para que seccionadores e disjuntores possam ser operados remotamente. Tudo isso, né, conectado por diversos níveis de comunicação, né, protocolos diferentes, usados em cada um desses níveis. Okay? Então, dentro dessa estrutura, nós temos alguns equipamentos, alguns sistemas que normalmente vão aparecer nesses níveis. Tá? Você tem, então, um primeiro nível, que é o centro de controle, a RTUs, né, que são terminais remotos, os IEDs e os equipamentos de pátio. RTUs, IEDs e equipamentos de pátio normalmente estão dentro da subestação. Um centro de controle, então, pode ser algum outro centro remoto, um centro regional, né, que está comunicando com várias subestações e controlando uma região, por exemplo, né, as subestações dentro de uma região demográfica. Então, o que é IED? O IED é qualquer equipamento que é eletrônico, microprocessado, tá? E que controla outros equipamentos, como disjuntores, transformadores e banco de capacitor. Tá? Ele, na realidade, é um computador, só com um computador muito especial. Ele vai receber valores
status de disjuntor, valores de tensão, e vai processar isso numa ordem, num comando de abrir, fechar disjuntor, de regular tensão, de regular corrente. Tá? Nessa categoria de ED, nós vamos ter os relés de proteção, tá? Que nós já mencionamos anteriormente. Relé de proteção é um equipamento classificado como IED. Né? Comutadores de carga, de abaixar, aumentar cargas em transformadores, chave de banco de capacitores, religadores, todos esses são classificados como IED. São pequenos equipamentos que transformam ordem, né, vindas de centro de controle em comandos para esses equipamentos que nós mencionamos, os disjuntores, transformadores e banco de capacitor. Então, todos esses equipamentos são conhecidos como IEDs. E as RTUs? A RTU, teoricamente, ela poderia ser classificada também como IED. Tá? Mas ele ganhou aí uma posição um pouco destacada porque ele fica num nível intermediário entre o gerenciamento, que seria um centro de controle local e remoto, e os EDs. E ele ainda guarda essa denominação como RTU. Tá? Então ela pode executar lógicas, tá? E enviar essas lógicas para os EDs. Ela também tem funções como gateways de comunicação. A RTU pode ter diversas funções diferentes dentro de uma subestação. Então um gateway de comunicação que transforma um protocolo em outro protocolo também pode ser feito a partir de uma RTU. Então a RTU é um equipamento aí multifunção dentro de uma subestação. Então aqui a gente vê como é que está posicionado a RTU. Como eu mencionei anteriormente, é um equipamento que normalmente fica num nível intermediário entre o centro de controle, um sistema SCADA, e os IEDs, que podem ser relés de proteção ou outros equipamentos eletrônicos. A RTU também pode ter uma configuração de entradas e saídas analógicas que permite que eles sejam conectados diretamente por cabos elétricos a disjuntores e seccionadores. Então, a partir de uma RTU, você pode ter sinais de comando de abertura, de fechamento, de aumentar, diminuir tensão. É um elemento, como eu falei, que pode ter várias funções dentro de uma subestação. Bom, a Taitronic possui uma linha de vários modelos de RTUs, cada um tem aí características construtivas diferentes, justamente para poder estar cumprindo funções diferentes dentro de uma subestação, quer seja um gateway de comunicação, quer seja um comando de controle de disjuntores e seccionadores. Então, RTUs vão poder ter diversas entradas e saídas digitais, entradas e saídas analógicas, vão poder ter vários tipos diferentes de canais de comunicação, Ethernet, fibra ótica, cabo, trançado, né, RJ45. Então, ela tem que ter uma certa flexibilidade, justamente porque ela pode cumprir várias funções diferentes dentro de uma subestação. Okay? E faz parte também da linha Taitronic um software de supervisão que pode ser usado tanto para o controle local pelos operadores, como eu mencionei, a partir desse sistema, desse software, é que os operadores podem fazer toda a operação dos equipamentos da subestação, como pode ser usado como um centro de controle de várias subestações, chamado sistema SCADA. Né? Então a Taitronic também tem várias possibilidades diferentes de software de supervisão. A Ingepoli, ela é distribuidora exclusiva da empresa italiana Taitronic, uma empresa que foi fundada em 1965, especializada na área de sistemas de proteção e automação de redes elétricas. A Taitronic ela está localizada no norte da Itália, com área de pesquisa, desenvolvimento, atividades comerciais situada em Milão, e a fábrica situada na cidade de Pádua, também no norte da Itália.